Boa tarde, ouvinte. Está começando agora mais um Fiscalize e Conta. Eu sou Paola Carvalho. E eu sou Lucas Castro. Boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. O Fiscalize e Conta é o programa do Ministério Público de Contas de Roraima. Ele é transmitido todas as quintas-feiras a partir das 12h30 aqui na Rádio Folha FM 100.3. A proposta é aproximar a sociedade das ações do MPC. Lembrando que você, ouvinte, também pode participar mandando a sua pergunta ou sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo, 98406-9648. Pode enviar sua mensagem que vamos ler aqui no ar. No Fiscalize e Conta de hoje, nós vamos entrevistar a assistente sênior de registro do Acnur em Roraima, coordenadora de atuação da agência no posto de interiorização e triagem, Adriana Avelar. A Adriana possui bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Ela também é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo também. E desde 2014 ela trabalha com migrações, direitos humanos e políticas públicas com passagem por organizações do Brasil e na América Central. Seja muito bem-vinda, Adriana, e a gente agradece a sua participação aqui no programa do MPC Fiscalize e Conta. Boa tarde, Paola, muito obrigada. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Adriana, a gente convidou você aqui para participar do programa para a gente falar um pouquinho sobre a atuação do Acnur aqui em Roraima, né? A gente sabe que já está há alguns anos, né, trabalhando aqui no estado, o Acnur. A gente queria só fazer esse balanço das atividades, né, que o Acnur promove aqui em Roraima desde o início da imigração, né, venezuelana aqui no estado. Falar um pouquinho desde quando que ele está presente aqui, quantas pessoas são atendidas pelo Acnur atualmente, como é que é esse processo de recebimento, de acolhimento das pessoas refugiadas aqui no estado. Certo. O Acnur, ele está no estado de Roraima há 5 anos. Ele chegou como uma resposta ao fluxo de pessoas venezuelanas migrantes e refugiadas e como um apoio ao subcomitê de interiorização e acolhida. E aqui no estado a gente atua em 3 eixos fundamentais, né? O primeiro, na própria fronteira, com a identificação, com o acolhimento, com a orientação às pessoas que estão chegando e com a documentação destas pessoas em parceria com a Polícia Federal. Então nós atuamos com a pré-documentação dessas pessoas, ajudando ali na organização dos documentos, nos campos que vão ser preenchidos, no entendimento de quais são as leis, os direitos aqui no Brasil, para que elas possam se regularizar e ter acessos a direitos e a serviços aqui no país. Um segundo eixo com o qual a gente atua é com a acolhida dessas pessoas, sobretudo das mais vulneráveis, em 9 abrigos. Nós temos 9 abrigos aqui no estado de Roraima e o Acnur faz, junto com os nossos parceiros, com a AVESE, com a Fraternidade Sem Fronteiras, com a BADF, a gestão desses abrigos. Um terceiro e último eixo com o qual a gente atua é a interiorização. Então, com a organização de uma estratégia para interiorizar essas pessoas para outros estados do Brasil. E a gente faz isso em 2 modalidades principais, na verdade. Uma, que seria a modalidade institucional, que seria abrigo-abrigo, então pessoas mais vulneráveis, que vão ser interiorizadas de abrigos aqui em Roraima para outros abrigos no estado, em outros estados. E outras modalidades que seriam as vagas de emprego, quando as pessoas já vão com emprego em outras regiões, ou para reunificação, seja com um parente, um familiar, um amigo que esteja em outra região do Brasil e que a gente apoia nessa estratégia que foi montada aqui no estado. E atualmente, quantas pessoas fazem parte da equipe daqui em Roraima? Em Roraima, eu acho que são 70 pessoas e a gente atende nessas estratégias, nas diferentes estratégias, são em torno de 200 pessoas diariamente com a documentação. A gente tem 10 mil vagas, cerca de 10 mil vagas nos nossos abrigos e mais de 78 mil pessoas já foram interiorizadas, sendo que foram 18 mil delas pela modalidade abrigo-abrigo. Então essas 70 pessoas do Acnur auxiliam nessas estratégias. E nessa tratativa, vocês, de interiorização no caso, vocês conversam, trabalham com as prefeituras de outros municípios, com municípios que estejam interessados em receber migrantes? Como é que funciona esse processo?
A estratégia de interiorização, ela não é tocada diretamente pelo Acnur. Sim. A gente Vocês prestam apoio? Apoia a modalidade institucional. Nós temos parceiros institucionais que fazem a gestão dos abrigos em diferentes locais do Brasil. E essa tratativa, o abrigo-abrigo, é algo que é gerido mais diretamente pelo Acnur. Adriana, existe alguma peculiaridade no serviço oferecido pela Acnur aqui no nosso estado? Porque a gente sabe que com a imigração vieram bastante gente, sem ser da Venezuela, outros lugares também, né, que recebem, né, aqui. Existe alguma peculiaridade que você possa falar para o nosso ouvinte com questão de serviço? Claro. A resposta aqui no estado de Roraima é bastante peculiar porque ela é emergencial. Então, os equipamentos, os serviços que foram criados são diferentes daqueles dos outros estados, onde a atuação do Acnur ela é mais voltada para o desenvolvimento e para a integração. Aqui, pela realidade do fluxo de pessoas venezuelanas, migrantes e refugiadas, foram criados uma série de equipamentos de apoio, como, por exemplo, o posto de interiorização e triagem, que serve para dar uma primeira orientação, fazer o acolhimento, garantir a proteção, ou seja, o acesso a serviços e a direitos a essas pessoas, mas fazendo isso com uma natureza emergencial, com proporções que a gente não encontra em outras regiões do Brasil. A gente até encontra em menores proporções em Manaus, aqui no estado do Amazonas, mas a dimensão que a resposta tem em Roraima é sem paralelos. Entendi. Tem umas características principais aqui do estado por conta dessa questão da fronteira com a Venezuela mesmo, né? E também tem fronteira com a Goiânia, então são outras características específicas né, da nossa região. Como a Adriana falou ainda agora, o Acnur aqui em Roraima está trabalhando há cerca de 5 anos, né? A gente fez um levantamento um pouquinho sobre esse trabalho de vocês e a gente fez uma pesquisa e a gente viu que o Acnur lançou um livro, né, falando sobre esses últimos anos dessa operação no Brasil. E aí eu queria que vocês pudessem destacar alguma dessas ações que vocês acham que foi um divisor de águas na história do acolhimento de pessoas aqui em Roraima, ou da história do Acnur mesmo. Muito bacana que vocês conheceram o nosso livro. Ele foi lançado recentemente, no último dia 22 de junho. Em alusão ao Dia do Refugiado, né? Exato. Dia Mundial do Refugiado. O Dia Mundial do Refugiado, ele é observado em todo o mundo no dia 20 de junho. E no dia 22, a gente fez o lançamento do livro no Museu do Amanhã, olhando um pouco para o futuro, né? Lá no Rio de Janeiro. E o livro, ele faz justamente, no seu título, uma alusão ao que a gente identifica como um divisor de águas. Porque ele chama o Acnur antes e depois da Operação Acolhida. Uma análise à luz da resposta humanitária brasileira. Então, o divisor de águas é justamente o fluxo de pessoas migrantes e refugiadas aqui no Brasil. Porque o Brasil ele sempre foi um país que acolheu a população migrante e refugiada. Mas a resposta que foi montada para recepcionar as pessoas venezuelanas, ela é sem paralelos. Tanto a nível de coordenação e participação de diferentes atores da sociedade civil que já estavam presentes, que foram fortalecidos, atores internacionais, as agências, a presença coordenada das agências aqui no Estado e também dos diferentes atores governamentais. Isso é sem paralelos. Isso não é sem paralelos apenas no Brasil, é na região da América Latina como um todo. E o Brasil, ele tem a presença do Acnur, mas os outros países aqui da região também têm a fronteira, também têm a presença do Acnur. Então, por exemplo, nós temos na Colômbia, que é o maior fluxo de pessoas venezuelanas refugiadas migrantes, a chegada de mais de 3 milhões de pessoas venezuelanas. E a resposta que foi montada lá e nas outras regiões também são sem precedentes. Então, a atuação do Acnur, ela existe nesses países, existe no Brasil, para que a gente consiga fortalecer as instituições existentes, mas que, idealmente, nós não precisamos estar lá. A gente atua de maneira emergencial, mas pensando na integração, no desenvolvimento, para que isso ocorra de maneira orgânica. Mas a própria resposta e o próprio fluxo são um divisor de águas. Adriana, a gente está vivendo um momento excepcional, né, que é a pandemia. Queria saber um pouco da atuação, como que foi a atuação da Acnur durante a pandemia, né? Receberam mais pessoas vindas da Venezuela, como que foi essa atuação? Vocês se desdobraram ali, né?
Durante a pandemia, o Acnur ele redobrou os cuidados, tanto os cuidados com a proteção, com a saúde das pessoas que a gente acolhe. A gente teve ações para proteção dentro dos abrigos, a gente tem tido um cuidado para fazer o atendimento, para não gerar ambientes de contaminação e propagação, né, da Covid dentro dos abrigos, mas a gente também viu como uma parte fundamental do nosso trabalho a orientação. Então, durante a pandemia, a gente teve uma série de políticas de flexibilização. Nem todo mundo conseguia acessar os serviços, conseguia, por exemplo, renovar ou tirar um documento, que é uma parte fundamental para o acesso a direitos para as pessoas venezuelanas, refugiadas e imigrantes. Então, houve uma flexibilidade para as pessoas que ainda não conseguiram tirar um documento, ainda não conseguiram renovar o documento. E passar essa informação para o público é fundamental, para que isso não gere, por exemplo, restrições de acesso a um hospital, à escola, abrir uma conta em banco, por exemplo. Então, parte do nosso trabalho também foi informar acerca desses direitos, da disponibilidade desses serviços. E como que está a situação agora, assim, com a flexibilização de alguma dessas ordens, né, que foram priorizadas durante a pandemia? A gente sabe, uma das questões que a gente queria falar sobre aqui, né, no programa Fiscaliza também para os migrantes que estejam escutando, sobre os documentos que estejam atrasados e que precisam ser regularizados, de que forma que eles podem buscar informações a respeito, já que esse período de pico da pandemia já deu uma normalizada, de que forma que eles podem regularizar esses documentos que estejam atrasados? Paula, de fato, a gente tem duas coisas que eu acho que deveriam ser ditas. A primeira é que atualmente, até o dia 15 de setembro, as pessoas que estão com os documentos em situação irregular, ainda não foram renovados durante a pandemia, elas não devem ter o acesso negado a absolutamente serviço algum. Seja o hospital, a escola, a leitura de uma conta em banco, uma conta numa loja, o que seja. Não é para se haver impedimentos, justamente porque foi um pouco mais difícil regularizar a documentação no período pandêmico. O segundo ponto é que o ideal é sempre ter os documentos atualizados e vigentes. Então, todos os dias aqui em Boa Vista, a gente tem o posto de triagem, que fica ali do lado da Polícia Federal, na Avenida Brasil. Então, a gente fica com o posto de triagem aberto das 6 da manhã até as 6 da tarde. E as pessoas podem se dirigir e se documentar em um dia só. Então, a pessoa entra no Petrig, como a gente chama, e consegue tirar a autorização de residência temporária, buscar a solicitação de refúgio, sair com o CPF em mãos, tirar o cartão do SUS, isso em um dia. E que é importante que sempre que possível os documentos estejam vigentes, para justamente não gerar essa restrição de acesso aos serviços de direitos, mas que até o dia 15 de setembro não deve haver restrição justamente por conta do entendimento da realidade pandêmica e das dificuldades que isso implicou para a população. E Adriana, tem previsão de que a partir dessa data possa ser prorrogada, ou quais são as medidas após esse dia 15 de setembro? Isso seria uma prerrogativa da Polícia Federal. As medidas de regularização migratória, elas são de competência da Polícia Federal, que é a nossa autoridade migratória. Então, acho que vale a pena acompanhar também novas portarias que saem. A portaria atual é a portaria 28, né, que foi publicada em março desse ano. E caso haja qualquer tipo de mudança também no cenário de saúde pública, acho que pode haver mudanças, mas por enquanto a ordem do dia é essa. Então, olha, você que é ouvinte, que é migrante refugiado, então, queira repassar essas informações, fique atento que regularização de documentos é importante, tá? Que os seus documentos regularizados, mas que os seus direitos não podem ser negados, pelo menos até a 15 de setembro. E aí também fica ligado, anota no seu calendário no dia 15 de setembro, para as regras que a Polícia Federal vai recomendar a partir daí, se vai prorrogar ou não essa data, se vai fazer alguma alteração. É importante a gente anotar essa data no nosso calendário. Vou acrescentar só uma coisa. Pode falar. Se o documento ele vai vencer, ele não precisa ser renovado quando do vencimento. É que nem a nossa carteira de motorista, o nosso RG. Chegou 2 meses antes, já pode se aproximar do Petrig para regularizar a documentação.
Isso não precisa ser feito só diretamente no PT. A gente tem organizações da sociedade civil que são parceiras, temos o IMDH, que é o Instituto de Migrações e Direitos Humanos, a Pastoral do Imigrante, que é a Igreja Consolato, temos o Serviço Jesuíta dos Imigrantes e Refugiados, e todos eles trabalham com apoio à pré-documentação e com agendamentos para a ida ao PETRIG, para que isso seja mais fácil. Isso aqui em Boa Vista, mas em todos os municípios do estado de Roraima existe a atuação da Pastoral Migrante, que auxilia inclusive na vinda dessas pessoas para Boa Vista para que elas possam se regularizar. É importante mencionar isso. Ainda falando sobre o trabalho do Acnur, eu gostaria de saber, né, as principais dificuldades que vocês encontram, né, com relação a insumos ou alguma outra dificuldade que tem nesse serviço, né, que vocês oferecem aos imigrantes e os refugiados também. Olha, acho que dificuldades no trabalho a gente encontra sempre porque é uma realidade emergencial, mas a gente sempre tem um apoio para poder realizar dos nossos parceiros implementadores, das organizações governamentais, e a gente acaba contornando isso com um trabalho que ele é feito em coordenação e que ele vem tendo um aprendizado ao longo desses últimos 5 anos com a situação aqui no estado de Roraima, que, como eu disse, foi um divisor de águas para que a gente conseguisse abarcar aí uma série de aprendizagens de como lidar justamente com esses percalços, seja a pandemia, seja uma questão de insumos. Entendi. Adriana, como a gente falou no início da nossa entrevista aqui, a Adriana trabalha desde 2014, né, nessa área de imigração. A gente queria falar um pouquinho também sobre você, né, não só sobre a atuação da Acnur aqui em Roraima, falar um pouquinho sobre a sua experiência, por que você decidiu trabalhar, começar a sua história com trabalho humanitário, como que é desempenhar essas ações, prestando assistência para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu acredito que você tem que ser uma pessoa muito forte para você atender uma pessoa que está em situação de necessidade e poder ajudar ela, né, naquele momento tão, assim, que ela está tão vulnerável. Como que é para você, assim, exercer esse serviço? Olha, é o único tipo de trabalho que eu já exerci. Então, eu não saberia dizer como eu me comportaria com outro trabalho. Eu decidi enveredar por essa área por uma coincidência da vida, digamos assim. Eu fui convidada para uma viagem em 2012 e acabei conhecendo alguns campos de refugiados na região do Oriente Médio e resolvi que eu queria me voluntariar para atuar nessa área e entender se era algo que eu gostaria de desenvolver profissionalmente. E desde então é justamente isso que eu faço, seja no campo profissional ou no campo acadêmico. Então, eu acredito que quando a gente trata de pessoas refugiadas, migrantes, a gente está lidando com uma população que precisa ser tratada com dignidade e que a garantia de direitos para essas pessoas é a coisa mais fundamental que a gente pode oferecer. Então, eu tenho trabalhado com isso desde 2014 e confesso que não sei como eu trabalharia com outra coisa porque eu nunca realizei qualquer tipo de função diferente. E assim, tem alguma situação assim da sua experiência desde 2014, assim, em referente a Roraima, assim, alguma coisa que me marcou nessa sua história atuando pela Acnur aqui no estado, assim, uma característica, uma coisa que mudou sua vida por trabalhar aqui nessa região? Eu vou ser bem sincera. Eu trabalhava com atendimento direto ao público em experiências anteriores e era uma questão que para mim foi um pouco forte porque eu fazia atendimento 1 a 1, eram entrevistas e era uma realidade que para mim eu achei que eu não conseguiria seguir tocando esse atendimento ao público, que eu gostaria de fazer um trabalho mais de escritório, por assim dizer, né? E desde que eu cheguei em Roraima, eu percebi que realmente o que eu gosto é de poder lidar com pessoas, ter o contato direto. Eu acho que isso é a raiz do nosso trabalho. E estar aqui no posto de interiorização e triagem é uma oportunidade de desenvolver justamente esse lado que possibilita com que a gente dê a atenção mais necessária e eu diria que é a mais central do nosso trabalho, né, do ano dele, que é de atender as pessoas com dignidade, entendendo a individualidade de cada uma delas na sua diversidade. Acho
acho que a caixinha de surpresas que o trabalho no posto de triagem oferece é uma e que eu vou levar para sempre. Uma outra coisa, assim, para finalizar, a gente sabe aqui que a população em Roraima, principalmente por conta da migração venezuelana, ainda vê o trabalho da Acnur com bastante preconceito, né? Vê a questão migratória com bastante preconceito. Como que vocês trabalham com isso, assim? Como que vocês tentam lidar com essa situação, de conscientizar as pessoas da necessidade de um atendimento com dignidade das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em busca de refúgio aqui no nosso estado? Como que vocês enfrentam esse problema? A gente entende que a acolhida que foi oferecida pela população de Roraima, na verdade, ela é um modelo. A gente tem aqui bastante um tratamento de dignidade, uma acolhida que foi encontrada pela população, uma integração cada vez maior da população refugiada e imigrante à sociedade aqui em Roraima. E a gente sempre busca estratégias de desenvolvimento não só para a população venezuelana, imigrante e refugiada, mas também para essa comunidade que tem acolhido com tanta solidariedade, com tanta humanidade aqui no estado. Então, na verdade, o mais importante é dar visibilidade para... Focar no positivo, né? Como que a gente pode... quanto que essa população venezuelana, refugiada imigrante, tem aportado aqui para a região e para o Brasil como um todo, em termos culturais, econômicos e sociais. Acho que isso é fundamental. Obrigada, Adriana, pela sua participação aqui no Oficialize e Conta. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer também a participação aqui da Camila aqui nos nossos estúdios. E queria deixar o microfone aberto para vocês, para alguma pergunta que a gente deixou de fazer. Quem quiser acompanhar as atividades do Acnur aqui em Roraima, vocês podem acompanhar pelas redes sociais. Como é que funciona esse serviço? Vocês podem acompanhar pela @Acnur Brasil. Legal. No Instagram, isso? No Instagram, no Twitter também. E nas demais plataformas. Tá certo. E aí, tem alguma coisa que a gente deixou de perguntar? Que você queira deixar uma mensagem Como final? funciona o trabalho de voluntário? Quem que quiser, faz para se voluntário? Quem quiser colaborar com o serviço daqui, como que pode fazer? A gente não tem trabalhos voluntários organizados como tal aqui no estado de Roraima. A gente tem, enquanto Nações Unidas, a gente tem o que se chama UN Volunteers, que às vezes tem trabalhos, por exemplo, de tradução, de colaboração com materiais informativos que ficam disponíveis na plataforma da ONU Voluntários, que pode ser conferido, né? São trabalhos pontuais que funcionam não só para o Acnur, mas para diversas agências e escritórios da ONU. E acho que uma coisa que é importante mencionar, e foi uma pergunta que vocês fizeram, né? Qual que é a particularidade aqui do estado? Acho que vale a pena dizer que para quem tiver dúvidas, né, sobretudo para a população migrante e refugiada, uma das particularidades, como eu mencionei, são os espaços que foram criados, entre eles o posto de interiorização e triagem. E o nosso trabalho fundamental lá é o de orientação. Então, dúvidas, perguntas, questões sobre encaminhamentos para serviços, o posto de triagem está aberto das 7 da manhã às 6 da tarde e diversos atores, agências estão presentes para tirar essas dúvidas e prover os encaminhamentos necessários para os serviços aqui locais que têm sido fortalecidos e que oferecem a resposta para essa população. Legal, gente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho do serviço da Acnur aqui, você pode acompanhar pelas redes sociais ou não conseguir tirar essa dúvida, pode ir lá no posto de triagem que fica ali ao lado da Polícia Federal, né? Isso, exatamente. A gente agradece a participação de vocês. O Fiscaliza e Conta de hoje está chegando ao fim, mas na próxima semana estaremos de volta trazendo tudo o que acontece no MP de Conta de Roraima. E por ser um órgão que também atua em defesa da sociedade, aqui no Fiscaliza e Conta também são divulgadas as ações institucionais realizadas pelo MP de Contas. Estamos com os canais abertos para receber sua denúncia sobre o desvio de dinheiro público, obras e contratações com suspeitas de superfaturamento e outras irregularidades da sua rua, do seu bairro ou do seu município. Mande a sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo 98406-9648, ou para o e-mail denunciaaqui@mpc.rr.gov.br. Siga também o MPC Roraima nas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação no Instagram. O nosso perfil é @MPC Roraima.
Não esqueça, todas as quartas-feiras, Quintas. todas as quintas-feiras, desculpa, a partir do 12h30, estaremos aqui na Rádio Folha FM 100.3, com a apresentação de Paula Carvalho e Lucas Castro. Eu que também gostaria de agradecer a participação aqui no estúdio do Riover Herrera, que está aqui na produção de áudio, da Joana, das redes sociais do MPC, Luiz Gustavo, que fez nosso apoio aqui de deslocamento até a rádio, para a Ana, que está lá na assessoria de comunicação também. E daqui a pouco a gente vai ter treinamento, então hoje nosso serviço continua. Um abraço para todos e até semana que vem.